Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 28. O tema é diferença de dois quadrados e produto da soma pela diferença, que foi o que nós começamos na aula anterior, né? Então, nós vimos na aula anterior que a diferença de dois quadrados sempre resulta no produto de uma soma por uma diferença. A gente fez aquele exemplo partindo lá do 8 vezes 8, né? 64, foi somando 1, subtraindo 1, somando 2, subtraindo 2. Fizemos o exemplo do 15 vezes 15, a gente percebeu uma certa regularidade e a gente chegou na conclusão que o produto de uma soma por uma diferença sempre resulta na diferença de dois quadrados. Assim, né, vale a volta também. A diferença de dois quadrados sempre resulta no produto de uma soma por uma diferença. Então, se eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui partiu da onde? De uma multiplicação de x mais y por x menos y. Se eu tenho x ao quadrado menos 16, ó, diferença de dois quadrados. O x ao quadrado é um quadrado, 16 é um número quadrado também. Porque o 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então, eu tenho que observar, eu tenho que resolver pensando em x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Isso partiu de onde? De x mais 4 vezes x menos 4. Lembra lá do 8 ao quadrado menos 4 ao quadrado, 8 ao quadrado menos 3 ao quadrado, né? Que nós fizemos aquela regularidade partindo do 64. A diferença aqui é que ao invés de 8 eu coloquei x, poderia ter colocado n e tal, né? Se eu partir de a ao quadrado menos 100, ó, a raiz de a ao quadrado é a raiz de 100 é 10. Então, são dois quadrados, diferença de dois quadrados. A ao quadrado e 10 ao quadrado. Então, isso é a mesma coisa que a mais 10 vezes a menos 10. A diferença de dois quadrados sempre resulta no produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença sempre resulta numa diferença de dois quadrados. Lembrando que os elementos têm que ser os mesmos, né? XY, x e 4, a e 10, né? Não pode ser xy aqui, depois x mais y, x menos 3. Aí não, né? Aí já é outra história. Bom, então, aqui eu passei para vocês que a igualdade x ao quadrado menos y ao quadrado, que resulta em x mais y vezes x menos y, ela também pode ser estabelecida de forma algébrica. Como que a gente chega nessa igualdade pensando algebricamente? Fazendo a distributiva. Então, por exemplo, aqui eu tenho x mais y que multiplica x menos y. Distributiva da multiplicação, eu tenho que multiplicar um por um, ó. Então, eu vou fazer x vezes x, olha lá, deu x ao quadrado. X vezes y menos xy. Menos por quê? Mais com menos dá menos. Depois, ó, vou multiplicar o y agora. Y vezes x, yx ou xy, a mesma coisa, mais com mais dá mais. A ordem dos fatores não altera o produto. Y vezes y deu y ao quadrado, menos porque mais com menos dá menos. Como eu tenho aqui mais xy menos xy, são termos semelhantes, né? Um é positivo, outro é negativo, eu vou cancelar eles aqui, ó. Esse com esse dá zero. Sobrou só o quê? O x ao quadrado menos y ao quadrado, que é a diferença de dois quadrados que nós vimos anteriormente, tá? Então, isso também pode ser provado de forma algébrica fazendo a distributiva da multiplicação. Aqui um outro exemplo, ó. Então, se eu tiver a mais 3 vezes a menos 3, eu não preciso ficar fazendo a distributiva um por um aqui. Basta colocar a ao quadrado menos 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 9. Sempre menos, tá, pessoal? Esse sinal aqui, ó, sempre menos. Diferença, subtração, diferença de dois quadrados. Então, é sempre menos. Como que a gente escreve essa forma fatorada? Tá? Então, para vocês entenderem melhor aqui, pessoal, se eu tenho 16x ao quadrado menos 25, é uma diferença de dois quadrados. Então, ela vai resultar no produto da soma por uma diferença. Bom, para a gente não errar, o que a gente faz? Primeiro, para a gente ter certeza que são dois quadrados, né? Que é porque poderia ser uma diferença que não é de dois quadrados perfeitos, tá? E aí não vai seguir essa regra. Então, primeira coisa, a gente tira a raiz quadrada dos dois elementos. Aqui, ó, qual que é a raiz quadrada de 16? X ao quadrado.
Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de x ao quadrado é 4x. Então, 16x ao quadrado é a mesma coisa que 4x ao quadrado, né? Raiz quadrada de 25 é 5, também é um quadrado perfeito. Ou seja, como que a gente fatora essa diferença de dois quadrados? Produto da soma pela diferença. Aqui eu coloquei a diferença primeiro, eu coloquei 4x menos 5 vezes 4x mais 5, para vocês verem que tanto faz, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. É que a gente guarda dessa forma, né? Produto da soma pela diferença. Ou produto da diferença pela soma, mas da soma pela diferença é mais fácil de guardar. Mas só para vocês lembrarem que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz eu escrever 4x mais 5 primeiro ou 4x menos 5 primeiro. Mas a ideia é essa. Antes de fazer a diferença de dois quadrados, tira o quadrado de cada elemento. Vê se deu aí um quadrado perfeito. E aí a gente faz quadrado da soma, o produto da soma pela diferença. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Vocês podem ver que eu coloquei dos dois tipos. Começando partindo da diferença de dois quadrados e indo aí para produto da soma pela diferença. E partindo do produto da soma pela diferença e resultando numa diferença de dois quadrados. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 64. Igual eu falei agora há pouco para vocês. Primeira coisa, tira o quadrado de cada elemento para verificar se são dois quadrados perfeitos. Tira a raiz, desculpa. Raiz de x ao quadrado é x. Raiz de 64 é 8. Perfeito. Então, x mais 8, que multiplica x menos 8. Se vocês fizerem a distributiva aqui, vocês vão ver que realmente vai resultar em x ao quadrado menos 64. Próximo exemplo. 25x ao quadrado menos 81. Então, eu vou tirar a raiz aí dos dois elementos, verificar se são dois quadrados perfeitos. Se sim, a gente vai fazer produto da soma pela diferença. Raiz de 25x ao quadrado é 5x. Raiz de 81 é 9. Perfeito. 5x mais 9, 5x menos 9. Posso escrever 5x menos 9 primeiro? Pode, tá? Produto da soma pela diferença e a ordem dos fatores não altera o produto. Agora, partindo aqui do produto da soma pela diferença, eu não preciso fazer a distributiva. Como os elementos são iguais, x mais 7 e x menos 7, é um produto de uma soma por uma diferença, basta eu colocar x ao quadrado menos 7 ao quadrado, que é a mesma coisa que 49. Sempre menos, tá, pessoal? Diferença de dois quadrados. Então, x ao quadrado menos 49. Não preciso fazer a distributiva, mas se eu fizer, eu vou ver que realmente vai resultar em x ao quadrado menos 49. Aqui, 6x mais 1 que multiplica 6x menos 1. Também, produto de uma soma por uma diferença. Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Uma diferença de dois quadrados, tá? Então, aqui, quanto que é 6x ao quadrado? 36x ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Então, a resposta aqui seria, 36x ao quadrado menos 1. Eu coloquei mais alguns exemplos aqui, né, com fração, porque a fração aparece também, tá, pessoal? A gente sempre esquece da fração, mas a fração sempre aparece. Então, aqui, ó, quando eu tenho x ao quadrado sobre 9 menos 25 sobre 49, eles também são quadrados perfeitos, porque se eu tirar a raiz quadrada de x ao quadrado sobre 9, vai dar x sobre 3. Quando a gente tira a raiz quadrada de uma fração, a gente tem que extrair a raiz quadrada do numerador e extrair a raiz quadrada do denominador, tá? Assim como quando eu tenho uma fração e elevo ela toda ao quadrado, até por isso que é importante colocar o parênteses, eu tenho que fazer ao quadrado tanto o numerador quanto o numerador. Então, aqui, a raiz quadrada de x ao quadrado sobre 9 é x sobre 3. A raiz quadrada de 25 sobre 49 é 5 sobre 7, tá? Eu tenho dois quadrados perfeitos aqui. Eles possuem raízes quadradas exatas. Então, vai ficar x mais 3, que multiplica x mais 3 mais 5 sobre 7, que multiplica x sobre 3. Eu acho que eu falei x mais 3, desculpa, gente. Ó, x sobre 3 mais 5 sobre 7, que multiplica x sobre 3 menos 5 sobre 7. Produto da soma pela diferença
das raízes desses elementos aqui da diferença dos dois quadrados, tá? Aqui também, ó, eu coloquei outro exemplo, agora partindo do produto da soma pela diferença para chegar numa diferença de dois quadrados. Eu tenho aqui, ó, a sobre 12 mais 1 sobre 9, que multiplica a sobre 12 menos 1 sobre 9, tá? Aí, produto da soma pela diferença, primeira coisa, sempre observa se os elementos são iguais. Porque se tivesse a sobre 12 mais 1 sobre 9 vezes a sobre 12 menos 1 sobre 3, aí já não é produto da soma pela diferença, já não é a diferença de dois quadrados, tá? Aí tem que fazer a distributiva, aí não tem uma regrinha para isso, tá? Então, primeiro observa se os elementos são iguais. Se os elementos são iguais, eu não preciso fazer a distributiva, eu já sei que esse produto vai resultar numa diferença de dois quadrados. Então, ó, quando eu elevo a sobre 12 ao quadrado, eu tenho que elevar tanto a quanto 12, tanto o numerador quanto o denominador. Vai ficar ao quadrado sobre 144. Quando eu elevo 1 sobre 9 ao quadrado, eu tenho que elevar tanto o numerador quanto o denominador. Então, vai ficar 1 sobre 81. Ou seja, a sobre 12 mais 1 sobre 9, que multiplica a sobre 12 menos 1 sobre 9, é a mesma coisa que a ao quadrado sobre 144 menos 1 sobre 81. É uma diferença de dois quadrados. Certo, pessoal? Então, o que a gente, resumindo aí, o que a gente aprendeu? Se eu tenho uma diferença de dois quadrados, vai resultar no produto da soma pela diferença. Lembrando que antes de eu fazer esse produto, eu tenho que extrair a raiz quadrada dos dois elementos. Se eu tenho um produto de uma soma pela diferença, vai resultar na diferença de dois quadrados, que esses dois quadrados seriam o quadrado dos elementos que eu tenho aí no produto da soma pela diferença, certo? Quadrado da diferença é outra coisa, é outro produto notável, é aquele que dá o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aquilo lá tem uma diferença, uma subtração lá entre parênteses elevado ao quadrado. São dois resultados completamente diferentes, tá? Então agora a gente já tem quatro produtos notáveis. Quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado da diferença, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Agora a gente aprendeu o produto da soma pela diferença, né, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E a gente também aprendeu a diferença de dois quadrados, que resulta no produto da soma pela diferença. Então, aí, a gente está aumentando aí nossa listinha de produtos notáveis. Na próxima aula, eu vou fazer um resuminho disso para vocês e aí a gente vai passar aí para a próxima etapa. Pessoal, não se esqueçam das atividades, né, que são postadas pelo professor e até a próxima aula.